Uma boa tarde a todos. Nós rogamos que os benfeitores amigos nos envolvam, nos amparem, nos assistam para que as reflexões que o tema possa nos propiciar fortaleçam o nosso caráter, a nossa disposição, o nosso ânimo, a nossa jornada reencarnatória. O psiquiatra Augusto Cury, autor, entre outros, do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, ele relata nesta obra a história de um paciente que, apesar de muito culto, muito inteligente e acostumado a enfrentar as situações mais difíceis, adversas da vida, com destemor, e poderia enfrentar até mesmo um cão raivoso, ele, por ironia, tinha um medo, um pavor que o imobilizava de borboletas. É uma coisa paradoxal, porque para qualquer outra pessoa, qual é o risco que uma borboleta pode nos oferecer? Aparentemente, nenhum. O problema do conflito que esse paciente apresentava e que muitos dos nossos conflitos não são perigos reais exteriores que possam nos atingir. São perigos que afloram do nosso imaginário, do nosso subconsciente. Tá? No caso desse paciente, o seu drama não era efetivamente uma borboleta física, que normalmente é motivo de alegria e de interesse pelo seu belo e suave farfalhar de asas. Mas o que o incomodava era a imagem de algo que lhe poderia causar algum prejuízo no imaginário de uma borboleta que estava registrada de alguma forma distorcida na sua mente. Pesquisando o caso, o que foi encontrado nesse paciente? Na sua infância, a sua mãe, com o cuidado materno, nesse caso excessivo, como a gente pode ver, ele lhe disse que se ele tocasse numa borboleta e depois se as suas mãos fossem colocadas nos olhos, ele ficaria cego. E foi de tal forma veemente essas recomendações que ele foi ficando preocupado, e num determinado dia, ele, preocupado, mas curioso, como qualquer outra criança, tocou numa borboleta e a mãe dele viu. Quando ele tocou na borboleta, a mãe deu um grito, né, de pavor, de cuidado, e aquele grito associado à imagem da borboleta e aquele conteúdo, aquela crença que ele foi recebendo repetidamente ao longo dos outros tempos, criou um registro muito forte no seu inconsciente, de tal forma que a borboleta virou para ele um monstro terrível. De toda a sua infância e pelo resto da sua vida, sempre que ele via uma borboleta, mesmo que à distância, ele ficava apreensivo, desencadeava uma reação adrenérgica interna e havia um gatilho que liberava uma imagem distorcida, doentia, como percebemos, que estava registrado no seu inconsciente. Então essa borboleta imaginária, que era liberada a qualquer momento que ele tinha a visualização desse pequenino ser, acabava roubando a sua tranquilidade naquele instante, assaltando de alguma forma as suas emoções e impedindo que ele pudesse agir naturalmente até desfrutar da beleza da visão de uma borboleta. O grande problema é que todas as vezes em que ele tiver contato com uma experiência de uma borboleta, aquele momento vai ser angustioso, vai ser de angústia, de pavor, de medo, de desconforto extremo para ele. Ele está registrado por aquele conteúdo contaminado nas suas janelas internas do subconsciente, e isso acaba contaminando outras ações da sua própria vida. Se essa pessoa
esse paciente não procurar enfrentar e reescrever aquela informação, aquela experiência que está de tal forma marcada no seu interior, vai mantê-lo como uma pessoa frágil, porque é a imagem que se passa, alguém que paralisa, que tem um medo fóbico de uma borboleta, e também isso pode acabar contaminando outros aspectos da sua vida, e a depender do direcionamento que ele der, ele pode também ser uma pessoa que vai acabando, vai perdendo a capacidade de lutar e de vencer diante de outros desafios. E outros pequenos medos, possibilidades internas vão ganhando um contorno imaginário que lhe podem paralisar e pode desencadear as conhecidas síndromes do pânico. A psicologia demorou bastante tempo para compreender que não é esta realidade concreta de um objeto que importa para a nossa personalidade. E sim, o que importa é aquela realidade interpretada e registrada por nós. Dizer, o que aquela experiência, aquele conteúdo significa para nós. Estudiosos do comportamento fizeram uma determinada experiência numa escola. Eles foram até lá e disseram que iriam testar os alunos, fazendo testes de QI. Tá? Os professores foram informados disso, os alunos foram informados disso, e os pesquisadores deram alguns testes, recolheram, e depois apresentaram para os professores e para o aluno os testes dos alunos melhor classificados nos testes efetuados de QI. Da mesma forma, estabeleceu-se um grupo que não tinha ido muito bem nos testes de QI. Acompanharam ao longo do tempo e verificaram que aqueles alunos que tinha sido dito, que tinha sido listado como alguém que tinha uma capacidade intelectiva superior à média do grupo, eles foram bem, tiveram um rendimento escolar melhor. E daquele grupo que estava considerado na faixa da média para baixo, eles não foram bem e começaram a ter prejuízo e a ter dificuldades. Eles foram verificar, inclusive, que muitos dos professores se empenhavam mais e investiam seus esforços naqueles que estavam rotulados como alguém com uma capacidade acima da média. E havia uma tendência a descuidar do investimento pedagógico naquele que acreditava-se que estivesse da média para baixo. Ocorre que os testes não refletiam a realidade. Era um teste comportamental, psicológico, em que no grupo daqueles que se dizia que estava acima da média, tinha alguns que estavam muito abaixo da média. Mas que a partir desta rotulagem, desta crença que a comunidade escolar e os próprios alunos tiveram, eles mobilizaram alguma forma de força e fizeram com que os seus resultados fossem melhores. E aqueles do grupo defasado, podemos dizer assim, que tinham uma capacidade acima da média, mas que foram classificados como abaixo da média, começaram a diminuir o seu potencial de resultado e realmente passaram, acreditando naquela perspectiva, a render menos dos outros. Esta foi a crença para ele. Então, as crenças que nós estabelecemos para algumas pessoas, elas podem ser motivadoras, transformadoras. Para outras, a depender da forma com que nós os agregamos, elas têm um conteúdo destrutivo, um conteúdo pernicioso para nós. Para muitas pessoas, por exemplo, um elevador é um lugar claustrofóbico, é um lugar fechado, pequeno, perigoso. Para outras, é uma tecnologia que facilita a gente guindar-se com facilidade entre andares e, às vezes, superar, acessar um andar superior sem o desconforto, o esforço, o inconveniente de uma escada. Então, da mesma forma, a partir do momento em que nós
nos identificamos com alguma crença que pode nos guindar a usar recursos que às vezes desconhecemos, ou que conhecendo fazemos questão e tomamos conta dele para usar para a nossa transformação, nós podemos fazer mais do que nós imaginamos. Pelo contrário, se nós nos deixamos levar por crenças limitadoras, fatalmente nós teremos caminhos que vão nos levar à frustração, à derrota. Esta experiência da vida, por exemplo, diante de um fracasso, que é natural que todos nós passamos nas nossas vidas, para alguma pessoa, uma derrota, não atingir o objetivo, ele pode ler aquilo como um sentimento sufocante, de peso, de culpa. Tá? Pode ser uma experiência paralisante, limitadora, e como que se tornar uma barreira para nós. Eu tenho que fazer uma prova para passar na autoescola, tenho que fazer a prova prática, tenho que fazer a baliza. E de repente eu digo, não, mas eu fico nervosa cada vez que eu se aproximo à prova. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu não sei se eu tenho condições de passar. E essa crença vai envolvendo, e no momento da prova, a pessoa às vezes fica tomada por um pavor, por um medo, acreditando que talvez ela não tenha capacidade, e o sistema nervoso vai fazer o resto, fazendo com que ela não possa desempenhar adequadamente. Já o outro, que pensa, diz, não, eu me preparei, eu sou capaz, eu posso vencer. O máximo que pode acontecer, eu for malogrado nessa experiência, mas eu faço mais algumas aulas e eu vou passar. Não importa se tem que prestar a prova 2 ou 3 vezes, eu vou passar. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade de passar na prova. Com certeza ele vai enfrentar o momento do desafio com muito mais segurança e vai mobilizar todos os seus recursos motores, cognitivos, de que ele aprendeu no seu treinamento, para ter um sucesso com certeza. Então, muitas vezes, nós estamos albergando na nossa mente medos, entraves, barreiras, que são intransponíveis apenas na nossa imaginação. E essa crença que nos limita, que nos rebaixa, muitas vezes rouba o nosso prazer de viver, rouba o nosso ânimo, a nossa disposição de ousar sonhar e acreditar que nós podemos mais. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Diz Geraldo Vandré numa canção muito bonita e que nos motiva para a frente. É fundamental nós vermos como nós enfrentamos os desafios da vida, como as rejeições que nós vamos enfrentar nos embates da vida, na família, no grupo social, no grupo religioso, no trabalho, as decepções, os erros, as perdas, os sentimentos de culpa, os conflitos no relacionamento, as críticas e as crises pessoais e profissionais que fazem parte da vida e, em especial, do mundo de provas e expiações, como o que nós vivemos. Tudo isso ia depender de como nós acreditamos, de qual é o nosso valor, do que realmente é importante para nós. E Jesus nos disse, aonde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Qual é o valor? Qual é o caráter? Qual é o sentido da vida para mim? O que é o objetivo? Qual realmente o sentido de um sucesso? O que eu quero atingir? A depender desse valor e da busca de como nós vamos atingir esses valores com algum tipo de crença que vai se tornando comum ao meu redor e que eu vou passando para os outros e que eu também, de alguma forma, vou criando esta minha personalidade e essa visão que os outros têm de mim, acreditando-me e alimentando aquela crença. Fulano é corajoso, fulano é alegre,
fulano é otimista, fulano é capaz, fulano é inteligente. Ou fulano é pessimista, fulano é derrotista. Fulano desiste com facilidade, fulano não tem persistência, fulano não tem jeito. Então, nós podemos gerar angústia ou podemos gerar segurança para as nossas ações e para os nossos relacionamentos. Nós podemos trazer traumas ou podemos gerar crescimento, experiência que nos levam à maturidade. Nós podemos nos tornar vítimas ou podemos liderar um movimento de construção que nunca é sozinho, mas que na medida em que a gente avança e que a gente dá um passo para frente na vida, com valor, com dignidade, com respeito, nós estamos arrastando outros conosco. Não por acaso, Joana de Ângeles fala no capítulo 120 do livro Vida Feliz. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. A depender da forma com que nós estamos enfrentando a vida, da forma que nós estamos enfrentando e construindo as nossas crenças em cima dos nossos valores, nós vamos deixar uma trajetória luminosa ou vamos ficar caindo, claudicando, e mesmo que em algum momento, se nós cairmos, vai depender como nós vamos reagir. Eu vou ficar me lamentando, talvez culpando uma pedra por eu não ter visto e ter tropeçado nela, justificando a nossa derrota, transferindo a culpa, a responsabilidade, justificando para diminuir a responsabilidade, até aquela análise que eu tenho que fazer para identificar por que eu caí. Não me preparei bem, eu me subi nas tamancas e achei que estava melhor do que realmente eu estava, não me conhecia bem, não agi com humildade, com respeito em relação ao outro ou até aquela situação. Tudo isso vai nos ajudar a crescer. Então a complexidade da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos sentimentos que afloram, pode transformar essa borboleta num monstro, ou dimensionar ela naquilo que ela realmente é. Um belo ser da natureza, criado para coparticipar da vida, para polinizar, para dar um exemplo de transformação e de renascimento, porque a borboleta um dia foi lagarta, trazer beleza, trazer leveza, simplicidade e perfeição à vida. É fundamental que nós façamos um esforço para resolver aqueles monstros secretos que nós carregamos. As nossas borboletas que nos atemorizam, as nossas feridas clandestinas, lembrando que os sonhos nos motivam e nos ajudam a vencer esses monstros. Eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um caminho, eu preciso ter um valor para buscar e no qual acreditar e me sentir capaz disso. Não tenhamos medo das quedas, das experiências da vida, da dor, pois que sabemos, e a doutrina espírita nos diz, que não são colocado fardo mais pesado do que os nossos ombros podem suportar. Se nós falhamos, se nós nos fragilizamos, é porque nos falta vontade, nos falta coragem, nos falta fé, nos falta, às vezes, fazer o movimento de buscar ajuda. Ajuda no amigo mais experiente, no familiar que nos entende, no profissional da área da saúde que vai trabalhar o conteúdo psicológico que me bloqueia e que às vezes eu nem consigo entender porque vem do inconsciente. Buscar o apoio e o fortalecimento da fé na religiosidade, que me permite, em alguns momentos, saber que forças que até desconhecemos estão trabalhando por nós, que estão nos ajudando e que em momento algum nós estaremos sozinhos. Que a misericórdia divina, que a justiça permite
que se tenhamos que enfrentar alguma situação difícil para nos deixar algum tipo de aprendizado. A doutrina espírita tem nos esclarecido bastante com relação à importância do ato de pensar, pois os atos de pensar, de raciocinar, vão nos ajudar a direcionar as nossas crenças, a ressignificá-las. E os nossos sentimentos e as nossas ações, então, elas estarão numa direção produtiva e influenciando de uma forma proativa ao meu redor, para vivermos melhor, para estabelecermos laços de apoio mútuo, de diálogo, de entendimento, laços que vão nos permitir que, num determinado momento, eu possa receber a indulgência porque fraquejei, e o outro sabe que o meu coração quer acertar, que os meus valores são éticos, são morais, são justos, mas naquele momento eu não consegui, eu fui frágil, eu fui vítima, às vezes, de uma crença que se inseriu dentro da gente e muito sorrateiramente solapou a minha possibilidade de êxito ou de felicidade, porque era uma crença limitadora. Então nós estamos em constante pensamento e estamos expressando os nossos pensamentos através das nossas palavras. E nós estamos dizendo alguma coisa para nós mesmos sempre. Esses pensamentos que a gente verbaliza ou não, eles produzem crenças. E nós temos que trabalhar para que essas crenças sejam saudáveis, que nos tornem pessoas equilibradas, não limitando ou não sendo limitadoras, gerando desequilíbrios internos. Eu lembro de uma mudança de crença que nós realizamos na fase de infância, de transição de infância para a juventude. Eu estudava no Colégio Santo Ângelo e tinha vindo do interior, onde nós vivíamos uma comunidade mais isolada, então tinha pouco contato, viemos para a cidade e a gente começou aquela interação, vendo mais pessoas, né? Interagindo com mais pessoas, né? Participando de um grupo, né? Discente das colegas, com uma comunidade escolar grande. E isso faz com que as crianças, né, os jovens, acabem se automoldando uns aos outros, influenciando com as suas crenças, né, tentando encontrar os seus espaços, e alguns ainda trazendo rudimentos internos de talvez não uma prática de educação, de respeito, de valorização. E há, naturalmente, disputas, há críticas, há tentativas de, às vezes, rebaixar o outro para que a gente se sinta melhor, para que se sobressaia de alguma forma, né, chamando a atenção para defeitos e fragilidades dos outros. O ser humano vai se moldando assim. Modernamente, nós enfrentamos isso como bullying, né? Quando você menospreza, quando você agride, quando você constrange algum outro colega. E nós enfrentamos, de alguma forma, nenhum momento negativo, diga-se de passagem, pela minha experiência pessoal, mas eu tive poliomielite. Poliomielite é paralisia infantil. Hoje poucos conhecem, né, mas a gente sabe da importância das gotinhas da vacinação. Como nós morávamos no interior, o acesso às campanhas de vacinação eram muito rudimentares, muito difíceis, né? E me parece que houve coincidência naquele período específico de vacinação, de estar gripado e tal, e eu não consegui ser vacinado ou fazer a cobertura como deveria ser feito. Então, com 1 ano e meio, eu fui acometido de poliomielite e já andava, daí a partir daquele momento que a polio afetou meu membro inferior esquerdo, parei de andar, e aí começou toda a peregrinação médica e o tratamento, né, dentro das possibilidades da medicina da época. Como sequela, eu fiquei com um encurtamento da perna de 2 centímetros e uma limitação do desenvolvimento muscular. Então, a perna é mais fina, como
em função da ação do vírus e da ação central na formação, no desenvolvimento motor. Isso me fazia diferente em relação aos outros. Como eu já disse, na época eu não recordo nenhuma vez de ter passado por nenhum tipo de dificuldade, de preconceito ou de bullying. Pelo contrário, sempre recebi todo o apoio, toda a ajuda possível dentro das necessidades de cada etapa, de cada momento, de familiares, de colegas, de amigos, de professores, não há queixa nisso. Mas há um enfrentamento, porque você é diferente, né? Porque de repente você não consegue correr como o outro corre, fazer o mesmo esporte do outro do mesmo jeito, e isso acaba levando a um sofrimento interno, a uma reflexão interna. E eu me recordo que foi distribuído num determinado momento, lá no Colégio Santo Ângelo, acho que na 5ª série, se não me falha a memória, um folderzinho com algumas orações. Oração a Marcelino Champagnat, Ave Maria, Pai Nosso e tal. E entre elas tinha uma oração do amanhecer e uma outra de reforço, né, atribuída à época ao Lauro Trevisan, né, que despontava, né, ainda como padre católico à época. Hoje ele me parece que está um pouquinho afastado da Igreja Católica, está, inclusive no pivô agora daquele livro da Boate Kiss, tudo, parece que ele mudou um pouco os rumos, mas na época ele é referenciado e vinha, inclusive, eu soube de vezes que ele veio aqui no Colégio Verzeri, minha mãe foi assistir palestra deles ali, da programação neurolinguística. E ele tinha uma fala que foi colocada lá, que foi para mim muito interessante, e que durante muito tempo eu repetia aquilo para mim, e eu fui acreditando naquelas falas que eu falava, e aquilo foi me fortalecendo interiormente. Eu passei a acreditar. E a fala ela é embasada em alguns valores, como vocês vão ver, na simplicidade, mas na profundidade das palavras. E dizia o seguinte: sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo muito positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. E acredito firmemente no poder da minha mente. Tá? E eu me recordo de ir para o colégio, né, com a mochila, na época era um pouco diferente, com a pasta, na verdade, era uma pastinha, não tinha mochila de costa, né, aquelas mochilas temáticas hoje não tinha, na verdade, uma pastinha do Topo Gigio, né, não sei se alguém lembra. Até há pouco tempo eu tinha guardado lá em casa, uma pastinha pequena, né, para infantil, do Topo Gigio, que era o Ben 10, era o Menina Superpoderosa, não sei o que, né, que era o Topo Gigio. E eu ia para o colégio e ia meditando, falando verbalmente aquilo. Eu tenho certeza da importância disso, né, porque cada vez a gente foi acreditando, né, fomos recebendo todo o apoio que a comunidade podia dar, e a gente foi seguindo e galgando todas as etapas necessárias para a formação estudantil, para a formação pessoal e profissional. Claro que ainda somos todos espíritos imperfeitos e temos as nossas fragilidades, temos as nossas sombras, temos as nossas lutas, ainda precisamos continuar acreditando sempre, cada novo dia, de que nós somos perfeitos, alegres e fortes, que nós temos amor, que temos muita sorte, que nós somos felizes e inteligentes, que nós vivemos muito positivamente, né? Isso é fundamental. Então, quando nós percebemos a realidade externa através dos nossos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, a sensibilidade, a intuição, estas percepções externas, inclusive como o outro me olha, tá? A gente procura ver, a gente vai perceber isso conforme as nossas crenças e vai dar como valor. E eu fiz isso tão intenso que em determinado momento lá, e eu sempre fiz isso, nunca tive problema, eu ia para a educação física no início, botava o calção e chamava atenção. Só que quando uma menina estava olhando, eu acreditava que ela estava olhando para me paquerar, não para olhar a diferença natural de curiosidade de ver a perna um pouquinho mais fina, que ao longo do tempo, com o desenvolvimento, né, corporal, foi ficando cada vez mais notável, podemos dizer assim. Tá? Então, a maneira como nós fomos criados, a maneira com que o mundo nos acolhe, a maneira com os valores que nós recebemos, e esses valores que ajudam a gente a formar o nosso caráter, nós recebemos prioritariamente dos nossos pais, do nosso exemplo que recebemos em casa,
mas que recebemos da sociedade, que as crianças agora na evangelização estão recebendo, e não desvalorizemos ou menosprezemos. São valores fundamentais e muito importantes. Nós que já temos a satisfação de ter filhos que já passaram pela evangelização, né? O nosso mais velho, o Marcelo, acompanha, participa da evangelização, participou desde 1 ano e 3 meses, hoje está com 20 anos. O Rodrigo, que veio, evangelizou com a mãe dele na barriga e também desde pequenininho participou, está no grupo de jovens. A gente tem a satisfação interna de ver o quanto é importante, né, esse somatório da semeadura e depois do acompanhamento em que você vai dignificando e vai mostrando, vai exemplificando, vai demonstrando e fortalecendo a crença que tu passa para o filho, num valor que, se ele é importante, você, mais do que falar, você exemplifica no dia a dia. E você percebe os caráteres se formando, os seres humanos, né, se dignificando gradativamente. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Então, às vezes, os nossos pais, às vezes, nós pais, dizemos às crianças alguma coisa que é um pouco incoerente, porque não temos tempo, porque não temos paciência, porque não nos sentimos habilitados. Às vezes a gente acaba dizendo, por exemplo, não faz isso, que Deus castiga. Né? Que Deus castiga. Não faz isso, que vai acontecer tal coisa. Né? E aí a gente usa pequenas verbetes, pequenos enunciados, que a gente acha tão simples, mas que tem um significado muito importante. E às vezes é difícil depois a pessoa superar. Né? É difícil. Durante muito tempo nós acreditamos, por exemplo, no Coelhinho da Páscoa, no Papai do Noel. Pode ser até que alguém ainda acredite. Né? Tudo bem, não vamos tirar essa crença, esse sonho. Mas naturalmente é uma situação tranquila que tu passa hoje. Né? Que tu passa. Agora tinha alguém que de repente dizia assim, ó, e não faz isso, senão o Coelhinho da Páscoa vem te pegar. E hoje a pessoa tem uma certa aversão com coelhos, um bichinho fofo, tal, que não tem muita chance de nos causar mal, a não ser a transmissão de alguma doença. Né? Então, se nós procurarmos dar sentido às crenças que nós estamos passando, embasado em valores, certamente esse nosso filho, essa nossa criança, esse jovem, ele vai ter uma postura diferente. Quando a gente fala, Deus castiga, se essa crença não é ressignificada, por exemplo, por um processo de evangelização, quando na vida adulta algo difícil na sua vida estiver acontecendo, ele pode acreditar que ele está passando aquilo porque Deus está lhe castigando. Mas é uma crença, essa citada, que a gente deve quebrar, porque sabemos que Deus não castiga ninguém. Deus é todo justiça e bondade. Ela nos deixa livre, Ele nos deixa livre para nós escolhermos. E a vida se encarrega, pela lei de causa e efeito, de nos devolver aquilo que nós damos. Se eu acredito que alguma coisa eu não posso, eu tenho razão a isso, tá? E não vou poder. Se eu acredito que eu posso, que eu consigo atingir, também eu tenho razão. E se eu trabalhar com isso, eu vou alcançar aquela meta, se ela for factível, e se eu fizer os passos, o esforço que a vida exige para a gente atingir aquela meta. Não basta a gente dizer, eu quero. Querer é uma parte do ter poder. Na verdade, a gente toma posse efetiva como patrimônio de alguma coisa quando eu faço algo para materializá-lo, para construí-lo. Então, fazer aquilo que a gente quer é o que é o poder. Muitas pessoas, às vezes, até querem, mas não movem ou não fazem um esforço adequado para se capacitarem a receber. No livro Fonte Viva, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que os nossos pensamentos são como paredes em que nos enclausuramos
ou asas com que progredimos, ele nos diz: como pensas, viverá. Se eu acredito que eu não posso mudar a minha vida para melhor, que eu não posso realizar alguma tarefa, que eu não tenho capacidade, que ninguém gosta de mim, certamente eu vou encontrar limitações e dificuldades na minha vida. Pelo contrário, se eu acredito que eu posso, este pensamento, mobilizado pelas ações que eu faço para poder efetivamente, fazendo algo, eu vou influenciar a minha vida para conquistar isso. É conhecido já de uma história em que duas crianças, uma maior e outra menor, estavam patinando no gelo. E o gelo estava muito fino numa determinada parte do lago e se rompeu sobre o peso da criança maior e a criança caiu. A água gelada, se ela não fosse retirada logo dali, ela entraria num processo de hipotermia, iria desencarnar, iria a óbito com certeza. Houve o acidente, eles estavam distante da margem, alguém de longe viu e chamou o socorro. Enquanto o socorro era mobilizado para chegar até lá, a criança menor aproximou-se da borda do buraco, agarrou a outra e começou a puxar para fora. Quando os socorristas chegaram lá, encontraram a criança maior, com muito frio, mas com condições de sobrevivência, porque ela estava fora do buraco e o gelo sozinho, a pessoa não consegue sair, porque ele é extremamente liso, escorregadio, molhado, não teria possibilidade. Os socorristas queriam saber quem tinha ajudado, quem tinha tirado eles dali. Né? E a criança pequena disse: fui eu. E os socorristas: não foi, não pode, você não tem força física para fazer. Você não era capaz. Alguém deve ter tirado. Quem foi? Porque quem tirou é um herói. Nós precisamos do nome dessa pessoa, porque inclusive arriscou sua vida. Porque no desespero, na agonia, no medo do pavor, o outro poderia, num movimento de tentativa de salvar, puxar ele para dentro. Um senhor mais experiente, que observava tudo de próximo, diz: não, eu vi tudo. Foi esta criança pequena que tirou o outro. Mas como que ele pôde? Ele pôde porque não tinha ninguém ali para dizer que ele não podia. Como ele acreditou, ele mobilizou forças e certamente o desejo de ajudar deu-lhe uma descarga, fisiologicamente, para a gente entender, adrenética tão grande, os seus músculos tiveram uma força muito maior. A presença de espírito, certamente a determinação. A gente sabe que em situações dramáticas há também a ação e a ajuda da espiritualidade, envolvendo, intuindo e às vezes ajudando, inclusive, fluidicamente, para que alguma coisa pudesse mudar. Então nós podemos mudar as nossas crenças? Com certeza. As minhas atitudes podem mudar uma crença. Podemos fazer isso. Depende de nós. Ajuda muito eu me sentir capaz, sabendo que em nenhum momento eu estou sozinho. Nenhum momento eu estou sozinho. Às vezes, a gente não consegue fazer alguma coisa fisicamente pelo outro. Mas quando eu digo: eu estou com você, eu acredito com você, conte comigo, isso já é uma ajuda muito importante. Ajuda a nossa presença física, como amigo, como companheiro, às vezes ajuda a mudar uma vida, a mudar uma crença, a resgatar um valor e a direcionar uma trajetória. Que Jesus nos envolva, nos ampare, nos ajude a sermos felizes, que é o que todos nós desejamos e que todos nós merecemos. Conquistemos a nossa felicidade.